Mais um episódio do Páginas Amarelas, e o que eu quero falar com você hoje é que muita gente, quando pensa, vê um salão de beleza, consegue enxergar apenas a estética, mas não sabe que por trás tem muito estudo, alguém que teve que abdicar de muita coisa e também muita técnica. E nesse episódio do Páginas Amarelas, nós vamos conhecer a história de uma mulher que literalmente caiu de paraquedas no ramo da beleza. Ela transformou desafios em profissão, propósito e reconhecimento. Uma história sobre coragem, aprendizado constante e a decisão diária de fazer bem feito. E hoje eu recebo a Mônica Teixeira e ela é fundadora do Mônica Teixeira Hair Spa Salon e também Spa Therapy, né? No Sudoeste, ainda tá lá? Sim. E vai ser um prazer novamente, porque ela já esteve aqui comigo. É uma super parceira. Ela esteve aqui como convidada num podcast, né, da Paula Mendes, por ser técnica da Toctus, né? E vamos ouvir a história dessa empresária? Bem-vinda, Mônica. Obrigada, Carol. Muita satisfação estar aqui mais uma vez, de coração mesmo, porque acho muito interessante e legal o seu projeto. Gosto bastante. Fico muito feliz. Olha só, nem todo empreendedor está num negócio que sonhou a vida toda fazer, né? Você sempre fala essa questão de ter caído de paraquedas, né? O que isso, né, significou, o que de fato é, o que foi tão inesperado para você? Então, eu comecei com 21 anos de idade. Eu tinha acabado de casar e estava começando a vida. E eu não conseguia nem para lá, nem para cá. E eu falei, não, gente, agora tem que fazer alguma coisa. E foi justamente isso. Esse salão caiu nas minhas mãos porque meu ex-marido montou e era para eu administrar o salão. E assim, porque vinha uma pessoa de fora para trabalhar como cabeleireiro. Muito famoso na cidade dele, no interior do Nordeste. E aí veio, ficou em Brasília e não gostou. Não gostou de Brasília. E 2 meses depois de tudo reformado, tudo comprado, a salão aberto, ele resolveu ir embora. E aí foi que, por isso que eu digo que eu caí de paraquedas, porque eu tive que aprender tudo, 2 opções na verdade, ou aprender tudo sobre cabelo, ou desistir daquele negócio que foi, né, construído assim, literalmente do zero. Então, ele me fez um favor, né? Me deu esse presente de paraquedas aí, que é aprender a parte de salão mesmo. Aí eu fiz 6 meses de curso de Senac, e aí 6 meses eu aprendi tudo, mas é um tudo superficial. E aí nesse intervalo de tempo eu ia para outros cursos, de outras marcas. Então toda vez que aparecia um curso de uma escova, eu ia lá, aprendia a escova. Aí curso de coloração, da marca X, ia lá e fazia aquele curso. Toda marca que tinha um curso, eu estava presente. Mas espera aí um pouquinho, antes de você contar, porque olha, o currículo dela é extenso, viu? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Ele foi embora, você ia ter que aprender tudo sozinha. O que de fato passou ali para que essa decisão, né, que talvez nunca tenha sido pensada antes, né? Isso, você vinha da questão mais administrativa, isso, né? O que moveu aí? O que de fato foi? Foi só não desistir? Ou você conseguiu se conectar com algo que... Ou foi necessidade mesmo? Ou não, quem sabe um dia, ou eu gosto, ou vamos tentar, tô nova, eu posso transicionar de carreira depois? O que de fato te pegou? Sim, teve até um pouco disso mesmo. A ideia foi realmente aprender para ver se eu continuava com o negócio e tomava gosto por ele, porque até então era só para administrar. Aí eu falei, não, gente, eu vou encarar essa porque vai ser uma coisa diferente do que eu estava acostumada, que eu tinha chegado a trabalhar em loja de roupas. Aí eu falei, não vai dar certo, isso daqui de roupas não vai ser minha pegada, então eu vou aprender mesmo. Então esse desafio foi me dado e aí eu encarei o desafio de aprender cabelo e aí fui estudando cada vez mais. Você veio da administração, fez visagismo, tricologia, né? Como é que a união desses estudos, né, dessas ciências aí faz diferença hoje? Isso se integrou e trouxe uma técnica exclusiva para a Mônica ali? Como é que isso... a união disso transformou a sua atuação? Sim. No empreender, né? No empreender, certo. Então, aí
aí quanto mais você estuda, por isso que eu falo também que conhecimento e estudo a gente, né, não para mesmo. Porque através disso eu consegui perceber esses erros e acertos que eu tive na administração do meu negócio, que já são 26 anos, 27 anos, e aí eu consegui então aprender a aperfeiçoar. No visagismo, por exemplo, eu consigo ver o cabelo da cliente, o formato, né, que é o formato do cabelo com o formato do rosto, o que ela deseja passar, transmitir com aquele corte, com aquela cor, ou se é um cabelo alisado, ou realmente assumir os cachos. Então, essa combinação realmente tem, por conta disso, dessa visão ampla que eu consigo ter do dia a dia do meu trabalho e desse empreendedorismo que é estar assim, sempre antenada com as coisas que estão acontecendo também. Bom, aí juntando tudo isso, é claro que assim, você faz um compilado para o seu negócio, o seu perfil também, né? Não adianta assim, eu querer imitar fulano, fazer igual aquele fulano, aquela pessoa que eu me inspiro. Eu vou realmente me inspirar nela e adaptar ao meu jeito, as minhas técnicas, né? O meu conhecimento. E aí eu consegui então fazer isso de modo, vamos dizer assim, hoje em dia é Mônica Teixeira mesmo, que já foi outro nome no meu salão, no comecinho foi outro nome, e eu já tive várias pessoas que trabalharam comigo, e eu percebi que aquilo que eu faço, que dá certo, eu mantenho firme, e isso é o meu propósito mesmo, de mostrar isso para cliente, que dá certo, e como é que eu digo... E juntando tudo isso, então, do conhecimento do visagismo, juntando o conhecimento de técnicas de corte, de coloração, de alisamento, o ministrar cursos e, né, fazer palestras, isso tudo já ajuda, assim, enormemente a ampliar a visão e juntar para melhorar cada vez mais, né? Para entregar, eu concordo plenamente com você. A gente tem... Quantos anos você tá? 48. Eu tô com 47. Viu? Mulheres que não tem problema em falar a idade. Eu não tenho. É tão bom, né? Eu fico pensando, gente, se tivesse a oportunidade, eu gostaria, claro, de talvez o vigor, o climatério foi desafiador. Isso daí é. Mas é muito bom chegar nesse momento e de fato utilizar a maturidade e todo esse conhecimento que a gente teve, porque a maneira de solucionar, você falou em 27 anos só de salão, uniu um monte de expertises. Então, quando você vai comunicar, entender, você entende do comportamento, entende de tantos pontos que só a experiência traz. Isso é verdade, isso é verdade. E aí você falando também, eu lembrei que na parte do visagismo a gente vê isso, né? A gente vê a gente vê como é que a pessoa se comporta, porque às vezes ela está querendo mostrar uma coisa e me pedindo outra. Por quê? Porque ela está vendo na foto, na internet, a amiga disse que vai ficar melhor assim, assim, assado, mas não é aquilo que ela precisa, e sim ir para o outro lado, que é o real, é a realidade dela, é a idade dela, né, a rotina dela, então isso tudo tem que ser avaliado. E isso é importante mesmo, porque fazer o diferencial de atendimento, né? Sim. Antes da gente falar de atendimento, um pouco mais da trajetória, isso nem estava aqui na entrevista, mas... Mônica, explica de forma didática para que a nossa audiência ali entenda mesmo o que é visagismo, o que é tricologia, a questão do alisamento, vamos falar um pouquinho, né, do que é a progressiva, porque muitas vezes a pessoa ela só vai ali ouvindo, acha que entende o que é um corte com visagismo. Explica como se você estivesse explicando para uma criança de 8 anos entender. Vamos começar com visagismo. Visagismo. Visagismo é você perceber pelas linhas do rosto, né, que é uma característica sua, então você já nasce com aquilo, e você aperfeiçoar ou até esconder muitas vezes aquilo que você não quer mostrar ou que te incomoda e você não tem condições de fazer uma cirurgia, uma plástica. Mas assim, aí por meio disso, desses formatos, das linhas do rosto, a gente consegue fazer um corte mais adequado também, para que aquela pessoa se sinta mais à vontade, não tão engessada com algum padrão, vamos dizer assim, né? Então essa reformulada que dá. Junto, a gente pode voltar, mas é um assunto muito amplo, né? Tem a consultoria de imagem, né? Que eu também tenho um curso de consultoria de imagem, mas eu não atuo como consultora de imagem, e sim como visagista e cabeleireira mesmo. A tricologia vem com o estudo dos cabelos.
é o estudo da fibra, é o estudo do couro cabeludo, que tem as patologias também. Daí, através disso, a gente consegue melhorar a condição que se encontra para, então, ter resultados melhores na fibra do cabelo, a ter uma durabilidade de cor, um alisamento durar mais também. Então, a tricologia não tem nada a ver com cor, você está falando primeiro da saúde do cabelo, ou seja, você trata, inclusive, não só o cabelo, desde o couro cabeludo, é essa ciência do cabelo, do fio, você consegue compreender, sendo tricologista, o tipo de cabelo que cada um tem. Sim, é isso. É assim, mas nem todo cabeleireiro é tricologista. Não. Então explica isso. A tricologia, ela é realmente uma pós-graduação do estudo dos fios, porém envolvendo muito o couro cabeludo, porque a gente vai analisar esse couro cabeludo e ver se tem alguma patologia ou não, se está saudável ou não, né? Esse couro cabeludo. Ali, aí são várias doenças, assim, dermatite, caspa, enfim, várias patologias que tem. E tem patologias do fio também, né? A tricopitilose, a tricorrexnodose, então são outras patologias do fio. Nessa especialização, nessa pós-graduação, eu consegui perceber muito mais aquilo que eu já conhecia como cabeleireira. Então foi aí que deu uma despertada. Eu falei, gente, eu tenho mais coisa para fazer aqui ainda, além de ser cabeleireira, ou somente cabeleireira, né? Porque cabeleireiro, você conhece, você tem o tato, você tem um jeitinho, né? Você tem uma assinatura de cabeleireiro ali. Mas conhecer um pouquinho mais a fundo foi o que me fez também um diferencial de ir mais além ainda, de estudar, de conhecer mais ainda, né? De novo, conhecimento sempre. E sempre. Isso eu acredito que vai de encontro com a credibilidade que você tem hoje com a questão dos alisamentos. Conta pra gente, né, sobre a sua especialidade, o que de fato hoje é o carro-chefe lá dentro do salão, e eu acredito que lidar com produto químico, que você ainda, né, optou por isso, você tem aí uma causa nesse sentido, e entender de couro cabeludo, de saúde, para que de fato você tenha certeza ali do que você está fazendo e gerar essa tranquilidade para cliente, vem muito provavelmente também, né, dessa união aí com a tricologia, porque não é só passar uma progressiva, né, Sim. ou fazer um alisamento, entender se aquele couro consegue, se aquele cabelo, né, pode dar conta, ele vai resistir. Faz sentido? Faz sentido mesmo. Então, o que acontece que, assim, a gente analisando como cabeleireiro, o cliente que sentar na minha cadeira, eu poderia fazer o alisamento que ela quisesse, a cor que ela quisesse, sem olhar para o couro cabeludo. Não é somente isso, mas acontece uma boa parte, né? Porque você chega para fazer uma química no salão, beleza. Quando você tem um olhar de tricologista e também sou terapeuta capilar, quando a cliente chega para fazer uma coloração no meu cabelo, eu já olho. Deixa eu ver aqui se tem uma inflamação, deixa eu ver se tem uma feridinha, se tem uma dermatite, qual patologias posso encontrar nesse cabelo. Se não estiver saudável esse couro cabeludo, eu não faço a química. E eu acho que é aí que a minha postura de posicionamento sobre aquilo que eu quero oferecer para a cliente. Porque se meu couro cabeludo já está machucado, eu vou colocar uma química nele, ele vai machucar mais ainda. É que nem você tem uma ferida cicatrizando, você vai lá e tira a casquinha, você vai lá e mexe, esfrega, e aquela ferida nunca sara. O couro cabeludo é a mesma coisa. Então, para que eu não piore uma situação que já se encontra, eu tomo os cuidados, que seria a terapia capilar, pedir para a cliente fazer mais tratamento e cuidar deste couro cabeludo para fazer uma química mais agressiva. Agressiva porque ela vai fazer alteração mesmo, né? Então, por esse motivo, eu não faço a progressiva, eu não faço mesmo, porque ela é um ácido, ela é uma química muito forte, volátil, que machuca muito o couro cabeludo e aí desencadeia patologias de dermatite seborreica, caspa, feridas no couro cabeludo. Já o alisamento que eu faço, que é o do tioglicolato de amônio, ele é permitido pela Anvisa, ele vai somente nos fios, ele não é volátil, então você tem a alteração da estrutura do fio que a cliente quer. Mas mesmo assim, esses dias até apareceu lá
um homem querendo fazer e o couro cabelo dele super inflamado. Eu falei, não faço. Por conta disso, porque por mais que eu saiba que o produto não vai atingir o couro cabeludo dessa pessoa, mas é uma química que pode, né, machucar ainda mais do que já está machucado por ser química, né? Faz muito sentido isso que você trouxe, primeiro da responsabilidade, né? E agora você falando, eu acredito que, porque a gente não vê o couro cabeludo mesmo, né? Acaba que você não sabe se ele está bem, não, é um tipo de saúde que eu falo por mim, não se preocupa. Tanto que a vida inteira, né, antes da química total, como está hoje, sempre eu tive mechas. Então, o cabelo não cai, tá indo tudo bem. Nas 2 últimas vezes que eu fiz a raiz, meu cabelo tá coçando tanto, tá coçando, coça, pinica muito mais. Ou seja, pode ir tudo bem durante um tempo, mas tem que olhar. Enquanto você estava falando, né, inclusive vou perguntar para salvar você aí com a sua dúvida e a minha também, se eu continuo fazendo raiz, não dando atenção para essa alergia, deixa passar, eu aguento aqui, pode ser que venha a ter problemas como o quê? Queda? O que pode acontecer? Sim, pode causar queda, pode causar mais irritabilidade e você desenvolver mais ainda uma alergia a esse ingrediente dessa química e no futuro ficar mais machucado ainda com uma dermatite atópica, pode agravar mais ainda a situação, né? A gente tem várias patologias, cicatriciais e não cicatriciais, então a gente tem que realmente cuidar, levar essa atenção ao couro cabeludo para que você não tenha no futuro doenças do couro cabeludo e que vão atingir a fibra também. Que aí, na hora que o problema está externo, a gente se preocupa, né? Isso. Mas enquanto não está ali sendo visto, e é muito importante isso, até porque acho que com você mesmo, né, na entrevista anterior que eu tive a oportunidade, né, de compreender, o nosso cabelo, ele só fica realmente bom, bonito, se eu tiver com couro cabeludo mesmo, né, saudável, porque ali a fibra começa com, esqueci o nome. O folículo piloso. O folículo. Fala um pouquinho dessa importância, porque eu acredito que muita gente não tem essa percepção, acha que é o creme e o óleo no cabelo, mas para o couro cabeludo nada. Então, talvez, se a gente fizer uma analogia com uma planta, eu tenho algo que ali eu vou estar adubando, tem algum produto que eu possa passar, porque o climatério também trouxe um pouco mais de queda, e eu quero cuidar. Você sabe tanto que eu gosto desse cabelo, imagino que você também do seu. Então, os cuidados são muito importantes mesmo. A gente, até na outra entrevista falamos bastante, a gente tem que cuidar muito do nosso bem-estar, da nossa alimentação, do nosso sono. Eu sempre também comparo o couro cabeludo com a planta, porque você tem que adubar a planta para ela ficar bonita, cheirosa, né, com umas flores bonitas. O nosso cabelo é a mesma coisa, o nosso couro cabeludo é a nossa terrinha, que precisa ser adubada com tônicos, shampoos, a nossa alimentação, o sono muito bom para reparar todo nossos hormônios e sistema imunológico todo. Então, assim, você tem que realmente ter esse equilíbrio de cuidados. E é importante, de fora para dentro, a gente tem os tônicos, os shampoos, os tratamentos. Por isso que o meu salão é Spa Therapy, e aí eu cuido muito do alisamento também, porque eu procuro colocar muito tratamento nos cabelos e também o alisamento de acordo com a necessidade, o desejo da cliente e se essa fibra aguentar esse alisamento. Aí, voltando ao conhecimento, o estudo, que foi que me fez esse diferencial de atendimento para minha cliente, porque eu quero que ela tenha um cabelo saudável, não apenas alisando o cabelo. Eu quero que esse cabelo seja saudável por muito tempo, porque uma química, ela é permanente no fio até você cortar. Então, como é que eu vou fazer um alisamento hoje e não vou cuidar, daqui a 6 meses eu faço o alisamento de novo, e aí eu não cuido, vai ter uma degradação da fibra, uma fibra sendo quebrada, então aí começam as patologias da fibra.
Se eu não tenho esse conhecimento, eu deixo passar para o meu cliente, né? Se eu não mostrar esse conhecimento para o meu cliente, deixo passar. Então, assim, realmente eu preciso de cuidados internos e externos. Aí nós, né, dos 45 mais aí, 47, 48 anos, a gente vai ter esse problema de ressecamento da fibra, ressecamento do corpo. Então a gente tem que cuidar, não adianta fugir disso, né? E isso eu percebi também pessoalmente na minha estrutura, eu passei por problemas que eu consegui resolver dessa maneira, cuidando do sono, alimentação, tópicos, que seriam tônicos, shampoos e tudo mais. E é isso. Eu acredito que essa questão do cabelo, né, e o Brasil, por ser um país onde todo mundo quer, né, ganhar, todo mundo é muita gente, né, gente? Mas existe uma cultura, né, do esperto, de ganhar. Então, quando é proposto, talvez, alguma coisa, ou terapia, ou algo no salão, não deve, é só para me vender, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de compreender, tem um profissional que ali, de fato, ele te explica. Porque, sério, preciso disso mesmo? Preciso vir toda semana, né? Então, eu acredito que existe essa objeção com relação ao tratamento capilar, ou por muita gente acreditar que basta ter um shampoo e um creme muito bom e que vai resolver. A maioria acredita isso mesmo, maioria. Que é só comprar um shampoo ali, aplicar e tá tudo certo. O que o cabelo precisa? Conta pra gente. Ai, tem muitas coisas. Mas o cabelo precisa muito de nutrição, de hidratação e um reparo também, né? Uma reconstrução que todo mundo conhece, mas essa reconstrução eu diria que seria de vez em quando. E muito mais nutrição e hidratação. É um bom shampoo, uma boa máscara e um tônico para fortalecer esse couro cabeludo também. Então, assim, você não tendo três produtos no seu banheiro, você vai ter um resultado de cabelo excelente. É claro, 3 é o mínimo para a gente começar e cada caso é um caso. Mas aí, assim, na parte de química, assim, né, voltando dos cuidados mesmo, a gente Carol, não tem como fugir, tem que ter cuidado mesmo, você tem que, como você falou, moldura, né, a gente gosta do cabelo balançando, com muito brilho e tudo mais, então é isso, tem investimento. É investimento. E é um investimento que realmente é para você, né? Sim. Não é? Porque às vezes a pessoa, não, mas eu quero comprar mais baratinho, tem que ser esse que é mais caro e tal, mas é o que vai dar certo no seu cabelo, então cuida, e é para você, é o seu bem-estar, né? E a gente fala isso também, e como estava falando do atendimento personalizado, justamente isso eu consegui explicar para a cliente o que cada produto faz, como vai agir, como usar esse produto para dar o resultado. Porque realmente comprar um produto que ele é mais elevado de valor, né? E aí a cliente não vê resultado, ela não vai gostar. Não vai gostar do meu serviço, não vai gostar do produto. Mas não é isso, eu vou lá explicando bonitinho. Então esse é o diferencial também que eu faço do meu salão hoje em dia. Esse atendimento exclusivo, não é isso? Isso. Conta pra gente como é esse diferencial. A cliente chega, você tem todo esse tempo, tem um diagnóstico, conversa, como é que funciona para você e o que é na prática esse atendimento exclusivo e personalizado? Você ensina sobre os produtos? Explica um pouquinho, né? Para quem estiver aí decidindo em escolher estar com a Mônica como profissional, saiba como é que é o seu trabalho. Então, realmente eu gosto de fazer uma avaliação. Vamos usar o exemplo de ela fazer o alisamento. Você, Carol, chegou no meu salão para fazer o alisamento. A gente vai conversar, ver real sua expectativa, seu desejo, o que você tem no cabelo, entendeu? Se é muita química, se é pouca química, se você cuida, quais os produtos que você usa em casa. Então, eu tenho já uma sequência e conforme vai sendo a conversa, né, eu vou perguntando e tendo essas respostas. E também, se tratando do alisamento, eu gosto muito de fazer mecha teste, que é uma coisa que as pessoas não querem fazer, tanto a cliente como até o profissional não quer fazer porque acha que não precisa, né? E assim, nessa mecha teste, enquanto ele está agindo o produto, eu estou tendo essa conversa com a cliente. Ali eu vou saber se o produto vai dar certo no tempo de ação, a força do produto. E aí,
alinhar as expectativas e desejos da cliente. Por esse motivo, eu também decidi, no momento, eu estou sozinha, não trabalho com mais ninguém, para eu poder focar na cliente mesmo. É uma consulta, é uma avaliação, porque eu quero entender se essa química vai ser boa para ela também. Porque outra coisa que o cliente gosta e entende eu fiz a química, eu não preciso fazer mais nada no meu cabelo. Aí vem esse questionamento, será que não precisa fazer mais nada? É aí que você precisa fazer ter mais cuidados ainda com esse cabelo. Química por química, a gente faz, né, gente? Eu faço sozinha em casa, uma amiga minha faz, dá um jeito. Mas uma química com propósito, com uma orientação, com mostrar o real motivo daquilo, é outra coisa. Então, por isso que eu decidi realmente fazer esse atendimento mais personalizado no salão. E aí, nesse meio tempo, a gente vai conversando, vai tirando dúvidas, vão surgindo os exemplos também, né? Daí eu mostro como usa o produto, oriento muito mesmo, muito a fazer uma boa lavagem no cabelo, usar de acordo o tempo, a quantidade do produto. Então, isso realmente é uma exclusividade ali. Aí eu tiro esse tempo para cliente mesmo. Uma consultoria, Uma consultoria. Vamos falar do alisamento? Vamos lá. É o seu diferencial hoje, porque, né, ter escolhido onde todo mundo aí trazendo essa questão do natural, assumam os cachos, o que te motivou, né, e te moveu a se especializar em alisamento? É muita gente que quer, muita gente ainda, né, deseja. E toda essa questão da progressiva, que tem pessoas extremamente alérgicas, né, a isso. Quero que você contextualize isso e fale do que é mesmo, de fato, o tioglicolato e se de fato não faz mal, como que é o tratamento, ela vem com você de quanto em quanto tempo, como é que é? Certo. Então, o tioglicolato eu aprendi muito, muito quando eu fui técnica da L'Oréal. Então, assim, em 2011 eu entrei na L'Oréal e em 2017 eu saí. Mas nesse intervalo, ministrei muitos cursos de coloração, de mechas, né, de treinamento de salão e tudo mais, e o tioglicolato estava um pouquinho escondido porque estava no auge a progressiva. Mas lá na L'Oréal, todo o treinamento foi sempre muito focado na saúde dos cabelos. E aí foi mostrando por que a progressiva faz isso, faz aquilo, o que acontece e tal, e tal. E eu falei, gente, isso aqui não tem como usar. Não tem como usar. Eu não consigo usar em mim. Cheguei a usar, claro, né? Porque você está no auge naquele negócio borbulhando, todo mundo falando. Cheguei a usar progressiva. E quando eu passei mal, eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Aí mais um desafio aí. Isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir fazer cabelo e passo um cabelo no final de semana, um dia, 2 dias depois eu estou no médico tomando remédio por conta daquele tratamento que seria um tratamento, né? Aquela química que eu fiz e não deu certo. Então, não tem como, eu não vou passar mal com isso daqui. Aí eu fui estudando, pesquisando mais ainda, e aí na L'Oréal a gente vê isso e... Como eu falo também, L'Oréal para mim foi uma faculdade de conhecimento de cabelo. E eu vendo esses problemas, eu falei, não tem como, não quero fazer para mim, eu não vou fazer na minha cliente. Não faço. Isso daí realmente a cliente pode ficar chateada, você me desculpa, mas eu não faço mesmo. Porque eu estou pensando na saúde dela. Não é nem no dinheiro, não é no financeiro dela, é na saúde dela. E como ela vai cuidar desse cabelo? Bom, aí o tempo passou, né? E eu fui aperfeiçoando, até que eu entrei também com uma outra marca e eu tive um desafio nessa marca, porque não dava tão certo quanto eu esperava, o produto de tioglicolato. E eu falei, não, gente, eu tenho que resolver isso. Fui testando uma marca, outra. Menina, eu testei acho que umas 5, 6 marcas em 2021 para cá. E durante a pós-graduação em tricologia, fui tendo mais treinamento, mais conhecimento, mais... clientes fazendo mais cabelos ainda e não estava tendo aquele resultado que eu estava esperando. Aí, vamos lá, vamos continuar no desafio, né? Vou em frente. E quando eu falei que fui desafiada, assim, quando eu ouvi a seguinte frase, engraçado, só você que não consegue.
Aquilo doeu, mas doeu, vou até chorar. Doeu mesmo, porque como que eu não consigo fazer um negócio desse? Eu fui técnica da L'Oréal por quase 7 anos e não consigo resolver um cabelo, alisar um cabelo com um produto. Não, eu não acredito nisso. Aí foi que eu chorava, chegava em casa chorando, tarde da noite, porque o cabelo não dava certo. Eu falei, não, gente, isso daqui tem que dar certo, o produto existe, tá bom. Pronto. Aí, nesse desafio aí, eu encarei e fui embora. Eu falei, agora eu vou. Foi, gente, modelo, alisamento, horas ali testando, mostrando, até que eu consegui achar o ponto. Falei, agora eu achei. Agora eu achei o ponto certo, porque uma indicação, como é que são as coisas, né? Uma indicação de cliente de uma outra pessoa, aí liguei para ela, fiz o curso dela, online, porque eu já sabia a técnica, né? Então eu falei, gente, não é possível que eu esteja errando tanto assim, não. Porque é isso que acontece, o cabeleireiro acha que esses desafios não acontecem, ou o cliente vê o cabeleireiro todo bonitinho, arrumadinho lá, que não tem desafios, tem muitos desafios, sim. E aí, eu conversando com ela, ela falou, não, a sua técnica tá certa, o produto que tá errado, vamos ver. Bom, aí eu falei, então agora eu tô confiante, agora vamos embora. E quem são as minhas modelos são minhas irmãs, né? As minhas irmãs, minhas sobrinhas, todo mundo de casa é modelo também. E aí consegui, então, resolver isso, e eu falei, agora vai. Aí eu entendi como cabeleireira, terapeuta e tricologista que somente a técnica e o produto, se cada um tiver de um lado, eles não vão fazer, não vai dar certo. Então eu juntei os dois, técnica, produto, mais o conhecimento da terapia capilar. Então eu melhorava a condição dessa fibra, melhorava a condição desse couro cabeludo, faço alisamento e tá lá o brilho, a sedosidade, a maciez, a alteração de cor que essa cliente quer fazer depois, a durabilidade dessa cor no cabelo dessa cliente, não ter alteração da cor, né? Porque a progressiva deixa o cabelo esverdeado, dourado, enfim, acinzentado, dependendo da situação, e a cliente não gosta desse resultado. Eu falei, então é isso, o tioglicolato ele veio não, ele vem há muito tempo, né? Então, são mais de 100 anos de produto no mercado. Então eu falei, não, agora é assim mesmo, vou, e mostrei por A mais B que conseguimos fazer um cabelo alisado com tioglicolato de amônio, ter coloração de cobertura de brancos ou alteração de cor, ter mechas nesse cabelo, com a seguinte frase, desde que o cabelo consiga aguentar. Então eu consigo fazer tudo isso se a cliente me ajudar. Se o produto que a gente estiver usando, ela consegue ter resultado, eu posso fazer um alisamento. E esse alisamento, para mim, hoje em dia, é a minha paixão. Por isso que eu foquei muito o salão em alisamento. São horas de atendimento, mas são horas que eu consigo ver depois minha satisfação e a satisfação da cliente também. Eu amo. E aí, então você está afirmando que o alisamento que você faz, com o produto que você faz, essa cliente pode fazer química, seja mecha, cor ou os branquinhos, e ainda vai ter um cabelo saudável, com emoliência. Para isso acontecer, como é que é o tratamento? Como é que é a manutenção disso? Então aí vem o tratamento em casa. Eu preciso que essa cliente venha uma vez ou a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias no salão para fazer um tratamento melhor, mais duradouro, que é a terapia capilar. Leva o nome de terapia capilar porque também está no auge, né? Terapia capilar, vamos cuidar dos cabelos, vamos ter saúde nos cabelos. Então, tendo esse cuidado, ela pode fazer. Eu tenho várias clientes que fizeram e dá certo, só que realmente a frase, desde que eu tenha condição nessa fibra. Então, vamos supor você cabelo bem colorido, pode ser que uma mecha teste não dê certo, né? E aí a gente vai cuidar, daqui um mês a gente vai fazer de novo a mecha teste e ele dê certo. Pronto. Vamos fazer então, vamos fazer só a raiz que está incomodando, deixa as pontas mais naturais, enfim, sem problema nenhum. Aí eu personalizo esse atendimento para você, cliente, entendeu? Personalizo, sabe? Como hoje eu estou só com a escovinha aqui na frente, eu posso então só alisar aqui na frente e deixar cacheado atrás. Eu vou personalizar esse alisamento para a cliente. Então isso é... Para a rotina dela. A rotina dela, é bom demais mesmo. E não precisa mais escovar, como é que é o resultado desse alisamento?
É aquele liso coreano? Carol, apesar das clientes quererem muitos cabelos lisos, elas também não querem tão liso chapado, porque vai ficar parecido com o da progressiva, que não tem movimento, né? Mas eu consigo deixar esse cabelo com que ela consiga, no decorrer do tempo, fazer até um babyliss, né? Deixar um leve ondulado. Há necessidade de escovar se o cabelo for muito... como é que eu digo assim, tem uma textura mais grossa, assim, que não ficou 100% liso do jeito que ela quer também. A raiz começou a crescer, ela vai ter que alisar, escovar a raiz para poder deixar ele liso de novo, até ela fazer o retorno do alisamento. Então, isso vai depender muito. Mas é isso que eu deixo bem claro para a cliente. Vai depender do que ela quer, como ela vai cuidar do cabelo. Ela cuidando, me ajudando, dá tudo certo. Dá tudo certo mesmo. E você sofre alguma, sei lá, eu acho que retaliação é um nome muito, né? Gerou muito problema você se posicionar dessa forma. Eu não faço progressiva e você realmente é contra a progressiva. Gerou muito problema, muita dor de cabeça, muito choro noturno, porque daquele dia que você foi no salão, né? Eu falei... choro noturno, porque assim, não vou chorar no salão, mas às vezes eu até chorava no salão, escondida. Meu Deus, como é que pode estar acontecendo isso? Enfim, mas eu vou me posicionar, porque eu vejo que é uma coisa que não é bom, não é saudável nem para mim, nem para cliente, não vou fazer. Então, assim, foi dor de cabeça, a cliente muitas vezes não está preparada para receber o não, porque a amiga fez, a fulana fez, o outro cabeleireiro disse que fez e dá certo, então quando escuta que realmente não pode naquela condição que se encontra o cabelo, ela acha ruim. Que mais? Desafio mesmo, esse posicionamento vem de 2021 para cá, então já são 5 anos lutando nisso no sentido de, cara, tem coisas que você pode fazer que é saudável e boa para você. Procura isso, faça isso por você mesmo. Então foi por esse motivo também, pela minha cliente e por mim, que eu quero saúde nos fios. Realmente não é fácil, mas também não é impossível. Eu acredito que até a Bíblia fala, né? Não dá para ser morno. Sim. E são as escolhas também que a pessoa quer fazer, né? E tá feliz com essa escolha hoje? Nossa. Hoje, quantos %, são quantas mulheres porque elas se mantêm com você, né? Sim. Aquele dia eu tava lá, vem gente de fora. Sim, sim. Tem cliente que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, fez comigo, me conheceu em Brasília, né? Passou 2, 3 anos fazendo o tratamento comigo, o alisamento. E aí, de repente, tem que se mudar. E aí, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou para onde? E essa cliente que você chegou a ver lá foi até interessante, porque ela hoje mora no Rio de Janeiro, mas ela veio do Espírito Santo e morou em Brasília por um tempo, me conheceu. E agora ela retornou do Rio para Brasília. E ela poderia ter ido para o Espírito Santo. Mas ela veio para Brasília. Então, assim, é emocionante demais, é gratificante mesmo. Muito. E aí é a empreendedora, né? E o que você entrega, o que você vê, por que ainda há essa busca, né, dos cabelos lisos, qual é a facilidade, o que de fato você vê? Porque é libertador conseguir algo, né, quando a gente quer muito e aquilo não veio natural para você. Como é que você enxerga esse universo ali do liso, dos alisamentos, do que é para essa mulher, gera facilidade, ou para quem é mãe? Porque tem muita gente que ainda fica falando mal, né, com preconceito, vai alisar esse cabelo de novo, assume isso, sendo que a gente tem que respeitar cada um, mas eu acho que vai além aí. Você que está ali na cadeira o tempo todo deve compreender isso muito bem. Sim. É um desafio mesmo para a própria pessoa, né? Muitas vezes se aceitar ou fazer essa alteração e manter essa alteração também, né? Alteração de fibra, que seja para cacheado, sair do liso para o cacheado ou do cacheado para o liso, ela tem que estar ciente tem que estar ciente disso no sentido assim de, como é que eu digo, ela, por mais que ela assuma o que ela quiser assumir, ela vai ter
que ajudar aquele corpo, né, aquela fibra, a manter o que ela gosta, o que ela deseja. Nesse sentido de as pessoas julgarem, de dizer, ficar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, hoje em dia, eu já vejo de outra maneira. Eu tenho que aceitar o que você é, o que você tem. Hoje estou aqui, metade do cabelo está liso, metade está cacheado, entendeu? Mas o dia que eu quiser escovar, eu escovo e deixo ele liso. Ou cabelo, né, a raiz dele aqui na frente mais ondulada também. Eu acho que, Carol, a gente teria que meio que parar com esse julgamento mesmo de que tem que ser uma regra para todo mundo. Né? Então, assim, acho que a pessoa, a partir do momento que ela entender isso, que ela tem que ser o que ela é, como ela se enxerga bem, e como ela se ela se gosta daquele jeito, ela tem que assumir mesmo, que seja o liso, então, ou que seja o cacheado, ou meio-meio, como está aqui o meu hoje, mas é isso, é ter essa personalidade mesmo forte, no sentido de não prejudicá-la. E é isso. Mas você acredita que, de fato, o alisamento ele traz mais tempo, mais qualidade de vida? Por que as pessoas procuram tanto? Uhum. Então, porque como cabeleireira, e como eu também já tive meu cabelo alisado, aliso de vez em quando, né, faço escova e tal, enfim, facilita. Deixa um ar um pouco mais organizado, né? Deixa um ar mais ajeitadinho, assim, realmente que ela consiga sair praticamente cabelo molhado, sair pra rua. Beleza, isso realmente é fato. O cabelo cacheado, ele requer um pouco mais de cuidado, preparo, né? Manuseio de dedo liso, ativação dos cachos. Mas, então, voltando, o liso ajuda muito. Mas não quer dizer que a pessoa não precisa fazer mais nada. É esse o detalhe que a pessoa tem que entender. O liso vai te ajudar? Vai. Mas ele só vai ficar bonito, com brilho, sedosidade, se você cuidar. Então, fazer por fazer, você vai ter mais uma química no seu cabelo sem aquele brilho, sem aquela sedosidade toda que todas querem também. Que aí não é culpa, né, do cabeleireiro. É manutenção, e é importante. A gente faz em casa, imagina o cabelo, que é um órgão vivo, né? Sim. Hoje em dia na internet tem muito conteúdo superficial, né? Principalmente no que tange cabelo, estética. O que mais te preocupa nisso? Tem muita informação que não é correta, né? Muita informação mesmo. Acho que as pessoas têm que filtrar, procurar profissionais que entendam. Se não ficar satisfeito com uma resposta, vai para a segunda, vai para a terceira. Filtrar realmente isso, porque a internet, o que você procurar, né? O que você quiser procurar na internet está lá. Então, assim, ter o bom senso mesmo. E me preocupa a quantidade de produto que tem muito maneira de fazer diferente. Como eu falei, você pode fazer em casa. Tem cliente que pede até para eu aplicar produto. Eu também não faço. Não faço aplicação de nada. No máximo uma coloração da marca que eu conheço também. Então, assim, só para você ter uma ideia de como tá liberado, né? Você consegue comprar tudo na internet ou numa loja de cosméticos. Você consegue fazer em casa sozinha, consegue fazer com uma amiga. Você consegue baratear esse custo de ter um cabelo bonito, porém, lá na frente, esse custo barato hoje pode sair mais caro. E esse mais caro, o que eu quero dizer é uma química queimar o couro cabeludo, e aí ficar uma cicatricial naquele local e não nascer mais cabelos. Queimar a fibra desse cabelo e depois ter que cortar mais do que estava esperando. A cor que não deu certo, aí fazer correção de cor ali é mais demorado ainda e nem sempre o resultado vai ser o esperado, porque quando envolve cor escura, descolorante, enfim, químicas no geral. Então é isso, assim, ter cuidado realmente com o que está sendo falado na internet. É muita coisa, muito. Então eu vejo que é muito importante que você aí que tem a informação, que vai escolher o profissional, converse, foi como a Mônica trouxe, praticamente uma consultoria tá ali com ela, né? Então pergunta, entenda, é responsabilidade nossa, né, fazer isso. E outra coisa que eu vejo, tem muitos profissionais que a gente acaba, ali gostando bastante, ele faz o que quer no meu cabelo. É muito importante também que você entenda o que está sendo feito, sim, né, no seu cabelo. Deixa comigo. Não, deixa comigo não. Me explica.
que produto é esse? Por que está fazendo isso? Como está utilizando? Né? Nós temos que nos liberar e nos libertar de engolir situações, não conhecer o produto, não saber o que está sendo colocado, né, em você, seja o que for, porque a responsabilidade, quem vai pagar o preço, o pato, o hospital, é você. E são horas ali, né? São horas de química, né? Então, imagina, ficar 3, 4, 6 horas fazendo uma química sem saber o que você está fazendo no cabelo. Não tem. Quando eu pergunto para a cliente, que produto que você usou da última vez? Não sei. Não sei. Sabe o nome? Não sei. Ah, mas tinha um cheiro assim, mas não sei. Aí eu falei, gente, mas você tem que saber, é obrigação sua também saber, porque a gente, em cima disso, quem conhece o que foi feito, consegue ter uma saída, né? Ou pelo menos... um caminho por onde não ir, Exatamente, é isso, assim, então é isso, tem que saber, e tanto que as minhas misturas são feitas na frente da cliente, eu mostro o produto para a cliente, eu gosto que ela veja o que eu estou fazendo, porque é isso, é como eu comecei, assim, essa transparência é que me faz estar até hoje aqui, são 27 anos de profissão, e eu esqueci de dizer que eu desisti, tá? Eu fiquei 2 anos afastada do salão. Eu falei, não quero ver. Eu não quero nem ser cliente de tanta, assim... Lá no comecinho, né? Lá no comecinho foi quando eu vendi o meu salão. Depois de um tempo eu vendi o meu salão e eu falei, não quero mais, eu desisti dessa profissão porque eu não estava vendo o resultado. Porque eu dizia uma coisa, a cliente fazia outra. Eu queria, né, colocar isso que é bom, saudável para a cliente, ela não queria aceitar. Falei, gente, eu não quero mais, eu não quero isso. Aí fiquei afastada 2 anos, aí só que fui morar fora. E daí, quando eu morei em Londres e voltei lá em Londres, eu também tinha a opção de não trabalhar. Só que eu falei, gente, eu não sei ficar quieta, eu não sei ficar sentada. Já vi que eu já me mexi aqui várias vezes, eu não sei ficar quietinha no lugar só. E aí eu falei, tá bom, vou trabalhar. E mesmo sem saber inglês, eu consegui trabalhar em salão de beleza. Então, eu fui atrás, eu estou sempre correndo atrás do diferente, do desafio, do que eu possa mostrar a minha capacidade de fazer aquilo que eu estudei. Então, aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, agora eu vou trabalhar. E foi justamente isso, aí foi um salão, foi técnica da L'Oréal e agora eu estou com o meu. Então, o meu salão hoje, onde ele está, tem 5 anos. E aí eu tô com esse nome de Mônica Teixeira Hair, totalmente de cabelo, e o Spa Therapy justamente para isso, para cuidar, fazer a terapia, os cuidados dos cabelos das clientes. Tenho 2 perguntinhas ainda para a gente finalizar, mas me fala o seguinte, esses produtos naturais, né, tem marcas aí, você é técnica, ainda é técnica da Tostos. Você acredita que são produtos que vieram para ficar, eles são naturais mesmo, não tem química e ajuda mesmo, porque a gente pensa, gente, né, nós fomos educados que o cabelo ele tem que ter aquela emoliência e aquele creme da L'Oréal ou de outro. Como é que vem agora algo que é totalmente sem química e vai funcionar? Pela biocompatibilidade com a nossa pele. Então, são produtos naturais mesmo, são extratos de plantas, né, são raízes que são colhidas, tratadas em laboratório e que fazem esse mimetismo com a nossa fibra capilar, nossos cabelos mesmo, e com a nossa pele. E a pele é o couro cabeludo. Então, a gente vai tratar com essa bioafinidade. O corpo absorve melhor esses produtos, faz essa recuperação dos fios, daquele local da pele, por consequência, vai refletir nos fios. E aí, dos fios, quando eu trato o cabelo diretamente com esses shampoos, com essas máscaras, eles têm nanopartículas que conseguem permear melhor na fibra. Então, eu consigo ter essa absorção melhor e duradoura também. Então, assim, e por esse motivo que veio para ficar, com certeza mesmo, são produtos naturais, produtos veganos porque não são testados em animais, tem permissão da Anvisa, então são produtos registrados na Anvisa, e aí você tem esse amparo também, que isso é muito importante, você tem qualidade quando ele é registrado na Anvisa, você tem aquele propósito de, por exemplo, melhorar uma caspa.
ele tem que fazer aquele trabalho. O shampoo, o tônico, tem que fazer o trabalho de melhorar aquela caspa. Mesmo que você não ajude muito, né, internamente, que é uma alimentação errada, por exemplo, então, mas você tem um suporte no produto. Então, ele veio para ficar mesmo. E aí, comparando com outras marcas que já estão há muito tempo no mercado, são produtos mais sintéticos. E aí, o cabelo absorve, mas menos, entendeu? Em comparação com esses que são mais naturais. Por isso que deem mais resultado. E assim, quem olhar depois no Instagram vai ver que tem vários antes e depois justamente mostrando isso. Que pessoas que não fizeram nem a terapia, mas fizeram uso dos produtos em casa, conseguem resolver muitas patologias. Muitas mesmo. Maravilha. Você comentou, né, sobre medo de se expor, medo do julgamento. Como é que isso impactou na sua trajetória? Esse medo acabou? Como estão as coisas? Bom, é um trabalho, viu, que eu estou fazendo no sentido de me cuidar e de me desafiar também, né? Me lembrou, acho que até o que veio agora foi justamente isso. Aquele desafio que foi feito lá atrás, em 2021, ali o medo do julgamento estava muito grande mesmo. Só errando, por que só errando, né? Aí eu falei, não, isso aqui tem que parar. E aí foi justamente isso que eu parei, que eu falei, não, eu tenho que... Eu estudei, cheguei até hoje, né? 2021. Comecei minha carreira em 1999. Então, de 99 para 2021, muito tempo se passou. E eu não acredito que, claro que você erra e acerta, mas naquele momento, só coisas negativas, dizendo, não, só é você que não consegue fazer um negócio desses. Falei, gente, eu não posso ser julgada desse jeito. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo. E era justamente um ajustezinho que estava faltando, né? E quando eu consegui perceber esse ajuste, aí deslanchou. É claro que a gente tem vergonha de aparecer, né? De mostrar o rosto e tal. Mas eu falo para 50 pessoas numa sala de aula, 20 pessoas numa sala de aula. E por que eu não vou falar nas câmeras? Aí, de novo, travei. Eu falei, não, mas agora você vai desafiar isso aí. Pronto, aí é desafio. E tá aí, aqui. graças a Deus. Chorando. E chorando. Porque, como o assunto, né, empreendedor, e empreendedorismo não é fácil, mas não é impossível. Não. Então, é isso. Eu cuidar. falo que quem não consegue é porque desistiu. Desistiu. E eu não admito essa palavra. Nossa, sufoco. Gente, insônia, queda de cabelo, engorda e emagrece, mudanças hormonais por conta da idade, e tudo junto. Eu falei, gente, não, eu nasci para ser reconhecida. E reconhecida pelos amigos, pelos clientes, recompensada também por isso, por esse esforço todo. Então é isso, eu estou aqui para isso. Continuar, vamos lá. E estou aqui para ensinar. Eu adoro ensinar, então por isso que a L'Oréal abriu essas portas para mim. Isso foi muito bom também. E nessa abertura de porta, eu não parei. Eu falei, não, é isso daqui. Pode ter um caminho certo, outro errado, assim, mas eu não vou desistir até ter tudo certinho mesmo. E o que está faltando? O que tem de sonho aí ainda que é esse tudo certinho? As pessoas, principalmente os cabeleireiros, né, entenderem o que o alisamento faz para eles poderem usar no salão deles. Então, é ensinar os cabeleireiros. O outro certinho seria a cliente entender isso. É claro que eu sei que tem condições financeiras de cada uma, tem a personalidade de cada uma, mas ela entender um pouquinho mais sobre o que o alisamento faz, o como o que a química em si faz no cabelo dela. Isso para mim vou ficar aliviada. E é tão bonito, né, ver alguém falando. Falei, o que é o sonho? O que é tudo certinho? Tem tudo a ver com o outro. Tem tudo a ver com a saúde, né? Você não trouxe uma questão, eu quero um salão enorme, quero milhões, um jato. Não, é conscientizar do que você de fato descobriu, aprendeu e sabe que é real, né? Isso. Porque assim, como a internet está falando muita coisa, a gente tem muitas informações, perfeito. Mas nem tudo está certo
E também não quero dizer que tudo que você está falando lá está errado, não é isso. Mas acontece que é eu filtrar e se cuidar, ver se isso é bom para você, se isso é compatível com você, com o seu propósito de vida. Então, acho que assim, se você tem um conhecimento mais certeiro, pelo menos, um pouco mais objetivo e certeiro, você vai decidir se vai ser bom para você ou não. Seu livre-arbítrio. Mas entenda, vá atrás, não fica só escutando o que E a hoje, B está falando, né? na área da docência, você dá curso para cabeleireiros de alisamento, também tem a questão De da terapia capilar, e você recebe no seu salão. Como é que funciona isso? Tem mentorias? Alguém que, olha, eu quero ir aprender com você, está aí, turmas menores ou só de uma pessoa? Como é que funciona essa parte? Sim, o ensinamento eu gosto muito, tenho cursos, né, online e presencial. O presencial vai ser uma mentoria de uma pessoa só, ou até 4 pessoas, que vai ser no meu espaço mesmo, no meu salão, que eu consigo colocar lá até 4 pessoas eu consigo colocar no meu salão para orientar. Então eu consigo fazer prática e teoria junto e mostrar realmente como é que funciona essa parte de alisamento, tirar todas as dúvidas do profissional, ensinar mesmo, mostrar os resultados. Acho que é isso. Acho que você aprender, ver, entender o que acontece com o cabelo diante daquela química, você abre sua mente e vai embora. Aí você vai, deslancha. E é isso, eu quero ensinar muitos cabeleireiros aí. Terapia capilar, você só ensina através da Toctus? Não, também pode ser particular também, mentoria também. Hoje eu uso muitos produtos da Toctus, porque eu vejo muito resultado, né? Eu sou cliente paciente deles, no sentido de uma descoberta que eu fiz, de uma biópsia que eu fiz e deu uma cicatricial no meu couro cabeludo. Então, por isso que eu fico cada vez mais falando muito de tratamento. Essa cicatricial, o nome diz, cicatricial, não vai nascer mais cabelo naquele local. Eu falei, não admito. Não admito também. Então, foi 2023 para cá, 2024 ficou muito em crise. E aí, hoje eu tô aqui, meus cabelos aqui tem umas falhas? Tem, mas diante do que ia ficar muito pior se eu não tivesse cuidado a tempo. E é isso, então realmente os produtos deles me ajudaram muito. Eu uso também outra marca, eu uso a marca da Granda também, de tratamento. E o meu salão hoje é só na parte de terapia Toctus e Granda. Na parte de química é Wella e L'Oréal e Schwarzkopf. Então são as três marcas que eu mais uso no meu salão. E é isso, são as escolhas, né? Sim, vivemos de escolhas e colhemos aí as consequências, e no seu caso, são 27 anos e para se manter nesse mercado e em Brasília, só alguém de fato, né, capacitado e empreendendo também. Empreendendo muito. E esse empreendedorismo, assim, as pessoas acham também que é assim, muito fácil, não é? É muito curso de gestão pessoal, gestão financeira. São cursos de outras áreas que eu também já fiz justamente para manter e entender meu salão. Até de marketing, eu não faço, né? Sempre estou chamando alguém para fazer, empresa para fazer e tal, porque eu não quero, mas eu tenho uma noção. É isso, empreender é isso, é ter noção de tudo um pouco. Do que está acontecendo. E você fazer outros cursos, não só de cabelo, no caso, né? Com certeza. Quero que você deixe uma mensagem final, tanto para os cabeleireiros, né, que se interessarem aí em aprender mais, aprender sobre o alisamento, né, conhecer seu trabalho, e também para essas clientes, né, que você falou já bastante sobre a questão do tratamento, desse entendimento, uma mensagem de conscientização mesmo, para que você falou que seu sonho é que ela entenda um dia. Aproveita esse espaço, né? Porque você vai falar para pessoas que não estarão com você, mas que são também clientes de outras pessoas, né? Então, para esse cabeleireiro e para essa cliente. Ok. Então, para cliente, não aceitar tudo que é falado de cara, assim, né? E também
assim, no sentido de, se ficou na dúvida, se deu aquele questionamentozinho assim na cabeça, aquela pulguinha lá, vai atrás, pesquisa mais um pouco, cuida de você primeiro, né? Você tem que se valorizar, você tem que entender como é seu corpo, o que é o seu desejo, a sua expectativa e realmente o que você quer com você. E o profissional que estiver interessado em fazer um alisamento, curso de alisamento, curso de terapia capilar, aprofundar mais nessa área de química, entender mais. Tenho a mentoria, tem curso online também. E também não deixar só as coisas da internet tomarem conta, né, fazerem parte do trabalho. Vai atrás, pesquisa, porque conhecimento é tudo, conhecimento é libertador, conhecimento é posicionamento de ideia, de como tratar no seu ambiente de trabalho. E é isso, assim, você ter uma autoconfiança, acho que seria isso, uma autoconfiança. É isso. De fato. Obrigada. Obrigada, Carol, mais uma vez. Continue aí, seu propósito é muito claro, ele grita aos seus olhos o quanto você gosta de fazer isso. Eu vou aproveitar que ela tá aqui para ela dar uma olhada no meu corpo cabeludo. Inclusive, porque eu fiquei assustada, tá vendo? É a oportunidade de falar, né? Eu não liguei, fiz de novo, porque eu quero a raiz pronta, mas, poxa, não quero que meu cabelo caia. Então, eu tenho que me conscientizar, porque essa parte depende de mim. Ninguém vai, né, me arrastar para me cuidar. E a estética não é tudo, né? Tem que estar saudável primeiro. Exatamente. Espero que você aí tenha gostado, quanto eu gostei. Encaminha esse episódio para outros cabeleireiros, para outras pessoas que fazem alisamento, para pessoas que fazem progressiva e que estão aí, de fato, tendo um impacto na saúde. Eu já vi várias pessoas que tiveram que parar de mexer, porque a alergia, né? Sim. Ela vai dando e parar de trabalhar. Então, é importante entender que dá para fazer com algo que não vai impactar na saúde, não é isso? Sim, exatamente isso. Então, até a próxima. Eu que agradeço de coração, muito bom de novo estar aqui, muito bom, cenário lindo, tudo bom, muito bom. Obrigada e até a próxima página.